Olá, vestibulando! Você está na playlist de literatura aqui no canal do Almada Consultoria. Eu sou o professor Átila Almada e hoje nós vamos concluir a nossa conversa sobre Gregório de Matos, o poeta barroco brasileiro, cuja obra faz parte das leituras indicadas para o vestibular da FUVEST. Antes deste vídeo aqui, há outros 4 aos quais eu recomendo que você assista clicando no link abaixo, certo? Bom, vamos lá. Nós vamos terminar com a poesia satírica de Gregório. Já falamos da religiosa e da lírica, e a cereja do bolo ficou para o final. Eu coloquei esses alfinetes que você vê aqui na capa do vídeo não à toa. A poesia satírica de Gregório de Matos era a poesia das alfinetadas. A língua ferina do poeta, que recebeu o nome de Boca do Inferno, não poupava ninguém, absolutamente ninguém da cidade de Salvador, onde ele viveu mais ou menos na metade do século XVII. Vamos conhecer a característica da poesia satírica de Gregório e interpretar 2 poemas. Eu chamo a sua atenção para 4 pontos importantes. Primeiro, o ataque à decadência dos costumes. Como eu já disse nos vídeos anteriores, o apelido Boca do Inferno não veio porque Gregório de Matos era um rebelde e queria que tudo pegasse fogo. Ao contrário, Gregório era um conservador, um cristão apegado aos valores coloniais, monárquicos, era subserviente ao sistema colonial implantado no Brasil, à coroa portuguesa. Agora, subserviente do que era certo. Ele criticava a decadência moral porque ele percebia que aqui no Brasil tudo caminhava para o lado errado. Que coincidência, né? Só naquela época, enfim. Tudo aqui caminhava para um lado estranho. E esse estranho, seja na igreja, seja entre comerciantes, entre trabalhadores, seja nos mercados, seja entre juízes, esse estranho, tudo que saía do estreito trilho moral, Gregório ia lá e alfinetava com toda a força. Nesse sentido, desse alfinetar o que está errado, Gregório traz algo que a gente já viu lá na literatura de Camões. Você deve ter estudado, conhece, que é o tema do desconcerto. Desconcerto com C mesmo, não com S. Desconcerto com C, porque nós temos aqui uma referência à música, a obra musical mal executada, um concerto musical mal executado. Então, o que é o desconcerto social? É tudo que na sociedade sai do que deveria ser lógico. O que seria lógico? Ora, pessoas boas recebem da sociedade boas recompensas, digamos assim, não somente monetárias, mas recebem uma vida mais tranquila, mais harmoniosa nas suas relações pessoais, profissionais, enfim. Isso numa sociedade cujo concerto segue bem. Numa sociedade em desconcerto, tudo se inverte, tudo vira antônimo. Então, a pessoa que faz o bem recebe o mal, a pessoa que faz o mal recebe o bem. É uma sociedade que está de cabeça para baixo. Para criticar esse desconcerto, Gregório recorre ao humor burlesco, à sátira exagerada, caricata. Ele puxa esses traços que estão em erro e os explora até o limite. Nesse explorar até o limite, ele não poupa vocabulário, muitas vezes com palavras de baixo calão. Claro, eu não as trouxe aqui no vídeo para não tomar um belo strike do YouTube, mas o Gregório era muito pungente nessa crítica e se tornou popular em Salvador justamente por isso, o que, aliás, custou a ele um exílio em Angola, que algum tempo depois levou à sua morte. Essa análise social que ele faz, ela é um documento histórico muito precioso. É um documento histórico luso-americano, ou seja, da América Portuguesa no século XVII, quando Salvador ainda era a capital do Brasil. Bom, sem mais delongas, vamos aos poemas. Vamos ao primeiro poema. Contemplando nas coisas, é a forma arcaica de escrever coisas, do mundo desde o seu retiro. Um soneto. 2 quadras, 2 tercetos, versos decassílabos, rimas. Neste mundo é mais rico que mais rapa. Quem mais limpo se faz tem mais carepa, mais caspa. Com sua língua ao nobre o vil decepa, o velhaco maior sempre tem capa. Mostra o patife da nobreza o mapa, quem tem mão de agarrar ligeiro trepa. Quem menos falar pode, mais increpa, quem dinheiro tiver pode ser papa. A flor baixa se inculca por tulipa, bengala hoje na mão, ontem garlopa. Mais isento se mostra o que mais chupa. Para a tropa do trapo vaso a tripa, e mais não digo porque a musa topa em apa, epa, ipa, opa e upa. Vamos entender um pouco o que ele diz aqui. Eu coloquei no quadro a ideia geral, mas vamos por partes.
Ele começa com uma constatação ampla. Neste mundo é mais rico o que mais rapa, ou seja, ganha mais dinheiro, se dá melhor o que mais rouba, o que mais rapa, rapina. Então já tenho aqui um indício do desconcerto. Quem mais limpo se faz tem mais carepa, tem mais caspa. Ele usa a caspa de uma maneira metafórica, ou seja, quem mais se mostra correto é quem mais está errado. Quem mais se mostra bom é quem é pior em suas ações. Com sua língua o nobre o vil decepa, ou seja, qualquer vil, qualquer idiota, qualquer babaca, com a sua fofoca, a sua língua ferina ou as suas mentiras, pode destruir a honra de alguém que seja verdadeiramente nobre. Só que os verdadeiramente nobres são poucos, e o próprio poema mostra logo a seguir que há muito falso nobre por aí. O velhaco maior sempre tem capa. Velhaco, o trapaceiro, o enganoso sempre tem capa, sempre se disfarça, ou sempre tem alguém que o proteja para que não saibam exatamente quem ele é, ou se souberem que ele não seja punido por causa disso. Mostra o patife da nobreza o mapa. O patife é o idiota, mas é o idiota que se faz nobre. Sabe aquela história? O tio do amigo, do primo, do pai, do irmão, da minha prima de 8º grau era não sei das quantas nem Portugal. Ah, então eu sou nobre. Quer dizer, é uma ascendência que já se perdeu há muito tempo. Você é só um imbecil mesmo, é só um patife, mas faz questão de arrotar a sua pretensa nobreza. Quem tem mão de agarrar ligeiro trepa, ou seja, quem tem mão de roubar rouba e rouba rápido, é ágil, é veloz. Quem menos falar pode, mais increpa, ou seja, aqueles que menos têm a dizer são os que mais se metem a falar e a ostentar, inclusive, uma erudição que não existe. E aí você tem a crítica ao falso erudito, aquele que se faz de grande conhecedor de muitas coisas e não é grande conhecedor de porcaria nenhuma. Quem dinheiro tiver pode ser papa, aqui clara a crítica à igreja que cobrava, que vendia, que loteava a salvação. A flor baixa se inculca por tulipa, ou seja, qualquer um pode se achar ou se acha, se julga, se vê como mais do que é. Tulipa é uma flor que seria uma flor nobre. Bengala hoje na mão, ontem garlopa. Aqui é interessante porque é um traço bem cultural. O homem nobre, ele utilizava, mesmo que ele não tivesse nenhuma deficiência física, uma bengala, ele levava, né, o chapéu e a bengala como um símbolo de nobreza. Então as bengalas eram feitas da mais fina madeira, tinham entalhes em ouro. Quanto mais fina a madeira e mais ricos os entalhes, mais essa pessoa tinha dinheiro. Só que o que ele diz é o seguinte: bengala hoje na mão, ontem garlopa, ou seja, a pessoa que hoje ostenta, ontem tinha lá uma madeira de 5ª categoria, não era nem uma bengala, era uma coisa simples, era um pobre que enriqueceu, que ganhou dinheiro, possivelmente de modo escuso, possivelmente de modo injusto, mas que mesmo assim ostenta como se nobre fosse. Mais isento se mostra o que mais chupa. Mais uma vez, isso retoma tudo o que ele diz: quem tem mão de agarrar ligeiro trepa, quem menos falar pode, mais increpa, etc, etc. Ou seja, mais isento, menos envolvido com esses mundanismos baratos, o que mais se mostra assim é o que mais está envolvido. O que mais se acha acima do bem e do mal é quem está com a cabeça enfiada no mal. Para a tropa do trapo, vaso a tripa, ou seja, para essa gente. Vasotripa é isso mesmo, é excremento, é você literalmente para essas pessoas, certo? Então, para a tropa do trapo, ou seja, para essa gente que se acha, para essa tropa que se acha assim, meu Deus, eu sou muita coisa, olha como eu sou legal, eu sou o F, ele fala, eu tô me F, para você que se acha o F, entenderam? Então é isso, para a tropa do trapo, vaso a tripa. E mais não digo porque a musa topa em apa, epa, ipa, opa e upa. Você fala, tá, ele fez isso só para rimar? Não. A musa seria a inspiradora da poesia. Só que a inspiradora da poesia não tem mais o que falar de poesia porque ela dá de cara na Bahia, dá de cara em Salvador com esse excremento social. A musa topa com essa evacuação, com essa de pessoas que só fazem isso, que se acham e que nada são e nada tem para mostrar. Vejam que ele não poupa essas pessoas. Ainda não chegamos no vocabulário mais pesado de Gregório, mas a referência já é bastante clara. O segundo poema é também um soneto. Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar só cozinha e podem governar o mundo inteiro.
Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras no mercado, todos os que não furtam, muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Bom, já deu para perceber que nas duas primeiras estrofes, nas duas quadras, ele fala da mundialmente famosa e nunca envelhecida fofoca. Um grande conselheiro, ou seja, alguém que se acha o bonzão, que quer palpitar na sua vida, mas que não cuida da própria. E a metáfora é bem interessante, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. A cabana seria a vida pessoal, a casa, a vinha, o vinhedo, a plantação de uvas, o trabalho. Então, um grande conselheiro que quer cuidar da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional. Não sabem governar só a cozinha, ou seja, não sabem governar a própria casa, o próprio lugar de convivência íntima, mas acham, pensam, julgam que podem mandar no mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro, ou seja, aquele fofoqueiro de plantão, observando tudo que você faz milimetricamente. E esse milimetricamente a gente sabe que é por conta da gradação. Você tem ali uma gradação de 4 verbos: pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha. Ou seja, ele vai atrás, ele fica de rabo de ouvido, ele fuça, ele fustiga, ele analisa milimetricamente para levar à praça e ao terreiro, para levar a vida deste vizinho à praça e ao terreiro. Ou seja, colocar em público o que não deveria, colocar em público o particular. E aí depois, muitos mulatos desavergonhados trazidos sob os pés dos homens nobres. Aqui um pouco mais de cuidado, porque alguém que não tenha lido adequadamente Gregório pode tentar fazer você comprar a ideia de que ele está criticando os mulatos, então é uma postura racista. Nada disso. O que ele está criticando é o seguinte: são as pessoas de um extrato social mais baixo que sobem na sociedade a partir de aproveitamento alheio, ou seja, eu me aproveito do outro para me colocar superior a ele, eu não faço isso de maneira legítima. Esse é o ponto. Aqui ele fala dos mulatos por uma questão de uma época de um país que era escravocrata, colonial, enfim, então era um grupo de pessoas que fazia parte de uma esfera social mais baixa, mas não é uma crítica racial, é uma crítica comportamental. Por favor, não confundir isso, ok? Então ele critica o comportamento daqueles que, de classes mais baixas, sobem de maneira ilícita e colocam sob os pés, sob seu domínio, os nobres, posta nas palmas toda a picardia, ou seja, todo o erro, toda a enganação, tudo que é errado, todo o aproveitamento. A palavra simboliza aqui uma série de coisas que queiram. E aí depois ele diz: estupendas usuras nos mercados, então a corrupção nas relações de compra e venda, aqueles comerciantes que querem ganhar muito dinheiro, mesmo que para isso corrompam os seus produtos, vendam por mais do que aquilo vale, enfim, e todos os que não furtam muito pobres, ou seja, o furto ele é uma questão de enriquecimento, é a única maneira de enriquecer. Se você não furtar, se você não cometer ilegalidades, você vai seguir pobre. E arremata dizendo: e eis aqui a cidade da Bahia, do fofoqueiro, do que subjuga os outros, do trapaceiro e do ladrão. Esta é a cidade da Bahia no século XVII, na visão crítica e ferina, porém muito precisa, do grande Gregório de Matos. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa série de 5 vídeos sobre Gregório. Virão outros sobre outros autores solicitados pelos vestibulares, e também temos aqui as nossas playlists de redação e gramática. Então, por favor, inscreva-se no canal, dê esse apoio para a gente, curta esse vídeo, ative o sininho das notificações, divulgue para os seus amigos, acompanhe o nosso Instagram, que é o @almadaconsultoria, tem conteúdos exclusivos por lá também, e por aqui ou por lá, mande sua mensagem, vou ter o maior prazer em receber e colocar a sua sugestão também na nossa pauta do dia. Um grande abraço, valeu e até o próximo vídeo.